Boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por ter reservado esse tempo para estar conosco, para a gente conversar sobre um tema importante do ponto de vista oftalmológico que acontece com bastante frequência. Conjuntivite, nós vamos falar sobre o que é conjuntivite, quais são as causas mais comuns, os sintomas mais frequentes e qual é o tratamento da conjuntivite. Então, eu gostaria de inicialmente lembrar para vocês que... ajustes técnicos. O olho, ele tem basicamente 3 camadas. A camada da frente, a camada do meio e a camada de trás. A conjuntiva é uma membrana semi-transparente que cobre a parte da frente, mais especificamente a parte branca do olho, tá? A parte branca do olho é a esclera. Por cima da parte branca existe uma membrana semi-transparente que a gente chama de conjuntiva. Por isso que é difícil de localizá-la, a não ser que a gente submeta um exame oftalmológico, no seu dia a dia, porque ela é semi-transparente. E a conjuntiva, ela recobre toda a parte branca do olho, ela se estende até o fundo do olho, lá no fundo do olho ela sofre uma dobra e ela se anterioriza até a borda do olho. Então ela começa na parte branca, vai lá para o fundo, sofre encurvamento, por fim ela se anterioriza na borda da... Oi Gui, como é que vai com você? Como é que vai você, jovem? Tudo bem? Obrigado, viu, por estar conosco. Isso, não esqueça de curtir, na medida do possível vocês também vão compartilhando, porque a nossa intenção aqui basicamente é compartilhar nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento sobre algumas doenças do olho que a gente considera que são importantes. E a nossa intenção é orientar, conscientizar e, à medida que você fazer prevenção. Então, muito bem. A conjuntiva, ela tem basicamente ela tem muitas funções, mas 2 em especial. Ela ajuda bastante a manter a superfície ocular. Oi Mari, como é que vai? Tudo bom? Bem-vinda. Ela ajuda a superfície ocular a ficar umedecida e, ao mesmo tempo, ela protege a superfície ocular de fatores da própria superfície ocular e de fatores externos, tá bom? Então, a conjuntiva ela é importante para manter a lubrificação e, ao mesmo tempo... Oi, Raquel, bem-vinda, boa noite. Muito obrigado por estar conosco. Imprima, SP também acabou de entrar. Obrigado por estar conosco. Muito bem, não esqueçam. À medida que vocês forem curtindo, vai enviando o tchauzinho, mas não esqueça de, à medida possível, ir compartilhando também. E enviando também essa live depois, vai estar disponível para outras pessoas. Então, muito bem. Então, a conjuntiva ela tem a função de manter essa superfície ocular estável, umedecida e, ao mesmo tempo, proteger a superfície ocular de fatores externos em especial, tá bom? E a conjuntivite, então, é a inflamação da conjuntiva, né? E a conjuntivite se caracteriza por apresentar, então, alguns sinais bem característicos. O mais comum deles é o olho vermelho. O olho vermelho, em seguida fica com um pouquinho de secreção e também pode apresentar algumas alterações, né? Então, quando a gente pensa em conjuntivite, a gente pensa em causas. Então, existe diferentes formas de classificar as conjuntivites. Com relação ao tempo, a conjuntivite pode ser subdividida em hiperaguda, aguda, e as crônicas e até as neonatais. Existem outras formas também da gente classificar a conjuntivite com relação à sua apresentação. Por exemplo, papilar, folicular, com relação à secreção. A gente vai esquecer essas classificações mais técnicas e a gente vai dividir basicamente em 2 mais comuns. Vamos pensar em causas infecciosas e causas não infecciosas. Vamos falar inicialmente das causas infecciosas. Dentre as causas infecciosas, nós temos algumas, tá bom? Dentre elas, as mais comuns são os vírus. Então, vamos pensar o seguinte. Em faixa etária de idade, por exemplo, é possível uma pessoa recém-nascida, um recém-nascido ter conjuntivite? A gente chama isso de conjuntivite neonatal. Ela pode acontecer de 12, 24 horas e até as 2 a 4 semanas no máximo, tá bom? É possível isso acontecer e geralmente ela evolui muito rápido, tem uma secreção bastante abundante, o olho fica muito vermelho e congestionado. Oi Raquel, tchauzinho para você também. E essa conjuntivite neonatal ela tem uma característica importante. Geralmente ela pode acometer recém-nascidos cuja mãe era portadora de doença sexualmente transmissível.
E essa doença, ela pode ter uma evolução tal que pode ter complicações oculares muito importantes, até perfuração da córnea. Os micro-organismos mais comuns nesse caso são a Neisseria gonorreia e a Chlamydia trachomatis, tá bom? E elas têm essa característica. Então, assim, é comum conjuntivites neonatais, que geralmente são causadas por micro-organismos, principalmente bactérias. Dentre as bactérias mais comuns são a Neisseria gonorreia e a Chlamydia trachomatis. E geralmente é muito comum em mães que tinham atividade sexual, não teve o cuidado adequado, e aí a doença, quando a criança estava passando pelo canal vaginal, acabou adquirindo a conjuntivite. Por isso, pessoal, que é muito comum quando o recém-nascido nasce, a gente precisa então pingar uma medicação chamada nitrato de prata, né? E a função dessa medicação é exatamente prevenir contra a conjuntivite neonatal. Então, conjuntivite neonatal é uma das conjuntivites bastante frequentes causadas por bactéria. Dentre as bactérias, Neisseria gonorreia, Chlamydia trachomatis. É um quadro bastante abundante, ele fica muito vermelho, muito inchado, com muita secreção. E tem uma característica importante, existe um risco de perfuração. E aí precisa então fazer aquele tratamento preventivo do nitrato de prata, tudo bem? Existem então também as conjuntivites bacterianas que não são causadas nessa fase de recém-nascidos. É uma fase mais posterior da vida, tá? Dentre as conjuntivites bacterianas, existem algumas que são mais comuns. O Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus sp. É uma característica de bactéria, tá bom? E geralmente essas conjuntivites, elas são relativamente frequentes e a apresentação também é bastante semelhante. De uma maneira geral, a gente vai perceber que não é muito de... Oi, Thelminha, tudo bem com você? Obrigado, viu, por estar conosco. Não esqueça, viu, pessoal, de vocês irem curtindo na medida possível e também compartilhando essa live. A nossa intenção é compartilhar e dividir um pouquinho o nosso conhecimento, um pouquinho da nossa experiência com vocês. Obrigado pela presença de todos. Então, olha só, a manifestação pode ser relativamente comum nas diferentes tipos de conjuntivite, elas são mais ou menos iguais com relação ao olho fica vermelho, o olho fica inchado, apresenta-se secreção e às vezes o paciente também pode ter bastante embaçamento visual. Muito bem. Então a gente falou das conjuntivites neonatais, que ela geralmente pode acontecer nas 12 horas de recém-nascido até as primeiras 2, 4 semanas no máximo. E as bactérias mais comuns são Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. E geralmente é muito frequente em mães que tinham atividade sexual, que não teve cuidado, por exemplo, com relação à higiene. E nós temos então outro grupo de conjuntivite, que são as conjuntivites bacterianas. Pode acontecer... Olá, Sobral, tudo bem com você? Bem-vinda. Ela pode acontecer em pessoas com um pouquinho mais de idade, e os micro-organismos mais comuns também nesse caso são as bactérias. Dentre elas, existem 3 mais comuns: o Staphylococcus aureus, o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus, tá bom? E existe uma outra categoria de doença conjuntival de conjuntivite infecciosa causada por vírus. Essa, pessoal, é a mais comum de todas. Existem diferentes tipos de vírus disponíveis aí dispersos no ambiente. O mais comum é o adenovírus. Só uma pequena interrupção, a Raquel está perguntando: boa noite, doutor. Estrabismo em criança tem cura? Sim, Raquel. Só lembrando, pessoal, apenas um pequeno parênteses. Estrabismo é uma condição em que o olho fica um pouquinho desviado. O olho, em vez de ficar olhando para frente, ele pode ficar olhando para o lado, para cima e para baixo. Oi, Sheila, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? E aí a gente precisa dar o diagnóstico rápido e sim, existem vários estrabismos que a gente pode fazer inicialmente um tratamento, pode ser com botox, em algumas condições, para tentar fazer com que o músculo volte a funcionar corretamente, ou às vezes a gente pode fazer cirurgias, a gente faz manipulações do músculo para que ele consiga assumir uma nova posição e com isso a gente mantém o paralelismo dos olhos, tá, Raquel? Então, ou seja, de uma maneira geral, existe sim tratamento para os estrabismos em crianças. Então, muito bem, pessoal, voltando para a conjuntivite, a gente está falando sobre a neonatal, a gente falou sobre as bacterias e, por fim, a gente está falando agora sobre as conjuntivites infecciosas causadas por vírus. Dentre elas, as mais comuns... Oi, Rafinha, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. As conjuntivites
virais dentre as infecções são as mais comuns. Existem diferentes vírus dispersos no meio ambiente, tá bom? E, por exemplo, vírus da gripe pode ter, catapora pode ter, herpes também pode ter, mas o mais comum é o adenovírus. Oi, Gi, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, por estar conosco. Então, é a principal causa de conjuntivite infecciosa. E geralmente é um motivo muito importante de procura nos prontos-socorros. É aquele paciente que diz, ai doutor, olha, hoje eu amanheci, de repente eu percebi que meu olho estava vermelho, estava com sensibilidade à luz. Oi Mari, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Não esquece, viu pessoal, de vocês ir compartilhando nossa live, coisa do tipo. E o paciente diz, doutor, já me levantei, percebi que meu olho estava com bastante secreção, meu olho estava vermelho, percebi que estava inchado, estava com sensibilidade à luz. Existem até algumas pessoas que se queixam de aparecer uns carocinhos aqui na região, ó, da maxila, tá bom? Isso pode acontecer na frente também da pálpebra. Boa noite, Gi. Bem-vinda, tá? Muito obrigado. Então, essas são as principais causas de conjuntivite, de uma maneira geral, de conjuntivites infecciosas, tá bom? Aquelas neonatais, são basicamente 2 grupos, depois a gente tem as bacterianas e, por fim, nós temos as virais. Rafton, é isso? Acho que é isso. Oi, Rafton, boa noite, bem-vindo, tá bom? Joia, perfeito. E aí é uma pergunta muito frequente no consultório, doutor, mas engraçado, eu estava bem, assim, eu não me lembro como foi que eu adquiri essa doença, como foi que eu peguei essa doença. Olha só, gente, uma das características das conjuntivites, principalmente as virais, é a alta capacidade de contágio. E às vezes você não precisa obrigatoriamente ter contato direto com o indivíduo que estava com conjuntivite. Às vezes, de maneira indireta, você também pode pegar conjuntivite. Então, vamos dizer o seguinte, tem um indivíduo, você foi para um shopping no final de semana, e aí você frequenta um ambiente comum, por exemplo, o banheiro. Uma outra pessoa que estava com conjuntivite, que não sabia que estava com conjuntivite, de repente resolveu, precisou coçar o olho. O vírus que estava então no olho foi para a mão, da mão foi para a maçaneta da porta. E aí você usa o banheiro, você consequentemente... Oi, Bia. Beatriz, boa noite, bem-vinda. Você acaba então coçando o olho, o vírus que estava no olho vai para a mão, da mão vai para a maçaneta, e o indivíduo, em teoria rígido, ou seja, saudável, simplesmente então abre a mão, toca na maçaneta para abrir a porta, então o vírus que estava na maçaneta vai para a mão e você de repente pode coçar o olho. E o vírus então entra em contato direto com a superfície. É muito comum essa história acontecer. Ou às vezes quando você está compartilhando objetos comuns, tipo toalhas, travesseiros, as meninas às vezes podem trocar maquiagem. Eu já tive situações no consultório, pessoal, de gente estar compartilhando lente de contato. Simplesmente pega a lente, é uma coisa absurda, tira a lente, joga a saliva da mão, faz uma limpeza e dá para outra pessoa, troca de lado. Acontece coisas assim, às vezes um pouco bizarras, sabe? Você fica, nossa, mas isso pode acontecer? Pode acontecer. E existe aquela forma também indireta, né? De repente você pode estar em contato com um indivíduo que está tossindo, que está espirrando, às vezes você aperta a mão, às vezes você abraça. Oi, Diogues, boa noite, bem-vindo, desculpa pela pronúncia, obrigado pela presença. E aí você pode também adquirir a doença, tá bom? Então pode ser um contato direto com o vírus, por exemplo, numa superfície que você estava contaminado que você não sabia. Pode ser também de maneira que você está compartilhando algum objeto de uso comum, alguém dentro de casa, usando toalha, travesseiro, fronhas, coisas do tipo. Ou às vezes você teve um contato não tão direto, por exemplo, alguém espirrou ou tossiu, ou às vezes um aperto de mão, um abraço. Apesar de em época de pandemia de Covid, a gente está respeitando, de certa forma, o distanciamento social, que é uma coisa importante. A gente está tendo os cuidados com relação ao uso da máscara e a higiene com o uso constante de álcool gel. A gente deve continuar fazendo isso. Tanto é que a gente percebeu que, em função desses cuidados, observou-se uma diminuição do número de conjuntivites no pronto-socorro. Olha que interessante, né? Ou seja, então, a conjuntivite também está diretamente associada com os cuidados de higiene pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as conjuntivites não infecciosas. Dentre as conjuntivites não infecciosas, pessoal, a mais comum é a conjuntivite alérgica, né? Isso. Então, existem algumas pessoas, eu tenho na minha casa, olha só, tem um adágio que diz casa de ferreiro espeto de pau, né? Mais ou menos isso.
Então, eu tenho uma esposa que é alérgica, eu tenho 3 filhos. 2 deles têm conjuntivite alérgica, então, invariavelmente, eles estão coçando o olho, lacrimejando, o olho fica bastante inchado e é vermelho. E as conjuntivites, então, alérgicas são causadas por aqueles indivíduos que têm um sistema imunológico que, por natureza, é um pouco mais sensível do que a média da população aos alérgicos que estão dispostos aí fora. Por exemplo, poeira, ácaro, carpete, tapete, cortina, bichinho de pelúcia, cachorro, coelho, gato, coisas do tipo. O indivíduo entra em contato, é muito comum, por exemplo, ele coçar o nariz, pode coçar a garganta, coça o ouvido, consequentemente ele coça o olho. Então, dentre as conjuntivites não infecciosas, a mais comum é a conjuntivite alérgica, tá? E assim, às vezes a gente pode dividir também a conjuntivite alérgica em 2 grandes grupos, a gente chama de sazonal e chama de perene. Sazonal são aquelas que acontecem em tempos específicos. Por exemplo, a gente vai começar daqui a pouquinho o verão, a primavera. E é muito comum durante a primavera, por exemplo, ter queda do pólen, né, das árvores. Isso pode entrar em contato com o indivíduo que é alérgico e aí ele pode desenvolver alergia, tá bom? Coceira, basicamente, lacrimejamento, o olho fica vermelho e inchado. Essas são as causas mais comuns. E tem outras pessoas que têm outras doenças alérgicas de base, como por exemplo, tem asma brônquica, tem bronquite, tem dermatite atópica e consequentemente também pode ter conjuntivite alérgica. E além da sazonal, que acontece em épocas específicas do ano, também tem o que a gente chama de perene. É aquela conjuntivite alérgica que pode acontecer em qualquer época do ano, tá bom? E uma outra causa de conjuntivite não infecciosa é a que a gente chama de conjuntivite tóxica. São aqueles indivíduos, por exemplo, que entram em contato com algum produto químico, algum produto de beleza, algum produto que você vai entrar em contato com a sua pele, com o cabelo. E aí, essa substância química pode se comportar como um elemento tóxico e causar, sim, uma inflamação na conjuntiva, consequentemente, conjuntivite, tá bom? E tem uma outra causa de conjuntivite não infecciosa, que é muito comum, que a gente chama de conjuntivite, ceratoconjuntivite seca. É o famoso olho seco. A gente, um outro momento, a gente vai reservar um horário uma live só específica para falar sobre o seco, também é uma causa muito comum de conjuntivite. Então, assim, de uma maneira geral, nós temos as conjuntivites infecciosas e as não infecciosas. As conjuntivites infecciosas que acometem as primeiras fases da vida, por exemplo, 12 horas, 24 horas, de 2 até 4 semanas, a gente chama de aguda ou até mesmo hiperaguda ou agudas. Acontecem recém-nascidos das pessoas com atividades com doença sexualmente transmissível e quando a criança passa pelo canal vaginal pode pegar a doença. E dentre essas as mais comuns são a Neisseria gonorreia e a Chlamydia trachomatis. E é importante que é um quadro bastante abundante e tem um risco de perfuração da córnea. Existem as conjuntivites bacterianas que podem acometer qualquer sexo, qualquer faixa etária de idade. E as bactérias mais comuns são Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus. E tem as conjuntivites virais. Essas são as mais comuns. Pode ser causado por qualquer vírus. Vírus da gripe, catapora, o herpes pode também causar. Nesse caso precisa tomar remedinho por boca. Mas entre eles o mais comum é o adenovírus. O adenovírus é um vírus bastante frequente que pode causar também as conjuntivites. E tem as não infecciosas. As não infecciosas, dentre elas as mais comuns, são as alérgicas, as tóxicas e aquelas que geralmente acabam evoluindo com um pouquinho de olho seco, tá bom? Muito bem. Quando a gente pensa então em sintomas e sinais de conjuntivite, interessante, pessoal, por isso que é importante a consulta com o médico, de preferência o médico oftalmologista, que ele vai submeter você a um exame oftalmológico adequado. Porque nos primeiros dias é muito comum a gente, às vezes, não conseguir dar um diagnóstico de certeza. Porque os sintomas são muito parecidos. É sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, sensibilidade à luz, secreção e coceira. Desses todos que eu falei para vocês, tem 2 que chamam bastante atenção. Quando a gente pensa em conjuntivite infecciosa, o sinal mais comum que a gente se depara é a secreção. Quando a gente pensa em conjuntivite alérgica, em função da história clínica da doença, o mais comum é coceira. Então, quando o paciente fala para a gente, porque às vezes também infecciosa pode coçar,
Mas o que chama muita atenção na conjuntivite alérgica é a coceira não infecciosa. E já na conjuntivite infecciosa, é muito comum o paciente se queixar de secreção. Então, pela própria história, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia. Então, a gente recebe o paciente no consultório, o posiciona de maneira adequada, a gente colhe a história do paciente, a gente já dá uma olhada no fisionomia do indivíduo, a gente chama isso de ectoscopia. Dá uma olhada como é que está o rosto do paciente, os cílios, o supercílio, a pálpebra, já tem uma ideia de como é que estão as coisas, tá bom? Aí, em seguida, a gente pede para o paciente sentar na poltrona para ler as letrinhas lá na frente, isso é uma coisa importante. Aí, por fim, então, a gente coloca o paciente no aparelhinho chamado lâmpada de Fenda. É um microscópio do médico oftalmologista. E, de fato, ela é um microscópio, tá bom? A gente consegue aumentar as imagens para tamanhos bem maiores e, com isso, eu consigo identificar com mais nitidez os achados. Aí tem achados específicos, tá bom? Tem uma coisa que a gente chama de folículo e tem outra coisa que a gente chama de papila. Então, a papila, por exemplo, é muito comum nas conjuntivites infecciosas. Pode também acontecer nas não infecciosas, tá bom? Mas o mais comum é a papila. E quando a gente se depara com os pacientes com conjuntivite alérgica, é muito comum também um achado que a gente chama de folículo. São reações inflamatórias que acometem a conjuntiva e com isso a gente consegue ter uma noção de qual seria o possível agente. E também uma outra coisa muito comum que a gente observa, a gente pode analisar com mais detalhes a secreção do olho do paciente. E outra coisa que a gente também pode ver com mais detalhes é o inchaço do paciente. Então, de uma maneira geral, os sinais e sintomas eles se misturam, tanto nas conjuntivites infecciosas como nas não infecciosas. O que pode nos ajudar é a historinha clínica do paciente, o exame oftalmológico propriamente dito, que é o exame de lâmpada de Fenda, de preferência. Pessoal, já estamos a 22 minutos. Eu vou falar um pouquinho então sobre diagnóstico e tratamento e depois a gente vai abrir um espaço para algumas perguntas, tá bom? Então, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico se faz basicamente com a historinha clínica do paciente e o exame físico. Então, é importante o médico estar paramentado. Em época de pandemia, a gente sempre está com a nossa máscara e colocar uma luva, não é isso? E a gente pergunta para o paciente, você já percebeu se tem algum carocinho na frente da orelha, nessa região da mandíbula? E você faz uma palpação. E não é tão raro a gente se deparar então com carocinho, que a gente chama de linfadenopatia. Ou seja, os vasos linfáticos da região estão tentando nos proteger, tentando conter a proliferação daqueles vasos. Acontece uma reação inflamatória local, então ele fica inchadinho. Isso é muito comum. E aí, por fim, a gente então coloca o paciente na lâmpada de Fenda e a gente vai examinar principalmente a superfície do olho. Então, a gente abaixa as pálpebras inferiores, a gente everte as pálpebras superiores e com isso a gente consegue identificar as alterações mais comuns, que basicamente são os folículos, as papilas, a gente avalia a secreção, a gente se depara então com o inchaço da pálpebra, tá bom? E por fim, então, a gente falar um pouquinho sobre tratamento. O tratamento, então, vai depender do diagnóstico. Então, vamos dividir naqueles dois grandes grupos, as infecciosas e não as infecciosas. Então, se eu tenho uma doença causada por bactéria, eu preciso de antibiótico. Pode também ter, por exemplo, fungo e parasita causar conjuntivite? Pode, não é tão comum. Os mais comuns são as bactérias e os vírus. Então, como é que a gente trata? Se for recém-nascido, a gente precisa internar e fazer medicação endovenosa. Tem que ter um acesso na veia, injetar medicação pela veia para matar o bicho. Para vocês verem como a gente tem que ter cuidado. Em pessoas que são imunocompetentes, então a gente tem que usar bastante medicação. Então é importante, uma coisa muito comum que acontece, é importante então a gente fazer a limpeza do olho, né? E existe assim algumas simpatias. Por exemplo, eu vou esquentar a aliança para colocar. Não, nesse caso não é aconselhar fazer esse tipo de atividade na superfície ocular. Isso, na verdade, não ajuda. Pode até complicar um pouquinho. Uma outra coisa muito frequente. Doutor, posso usar soro fisiológico? Lembrem, soro fisiológico é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal. Aquela concentração da cloreto de sódio ele pode irritar a superfície ocular. Então, a gente às vezes se depara com o paciente com a pálpebra vermelha. Uma outra coisa muito comum é a água boricada. A água boricada, pessoal, é ácido bórico. O ácido bórico também pode irritar a superfície ocular. Poxa, Charles, então o que é que a gente pode usar? Então, você vai ter o cuidado de remover a secreção pós com cotonete com algodão embebido em água filtrada. Basicamente é isso. Simplesmente você vai fazer a limpezinha de dentro para fora.
Você faz a limpeza e despreza, faz a limpeza e despreza. Pode ser com algodão embebido em água filtrada, pode ser com lencinho também absorvente, não é isso? Você faz a limpeza, mão direita, olho direito, mão esquerda, olho esquerdo. Essa é outra coisa também importante lembrar, porque não é incomum o indivíduo limpar o olho e usar o mesmo papel com tonete sujo e limpar o outro olho. E aí ele acaba se autocontaminando sem ter reparado que foi ele o responsável em passar. Não é muito comum. Você pode ter conjuntivite bilateral simultânea. Pode, mas assim, o que acontece é autocontaminação, na verdade. Ou quando você está dormindo e lágrima, por exemplo, contaminada desce para o olho contralateral, ou quando você se autocontamina. Esses dois eventos podem acontecer. Então, o importante é fazer a limpeza da região, lencinho de papel ou chumaço de algodão embebido em água filtrada gelada. Você também pode fazer a compressinha gelada a baixa temperatura local. Vamos imaginar, fecha os vasos, diminui a circulação das células inflamatórias, dá uma sensação de conforto e bem-estar. E por fim, medicação específica. Se for bactéria, então nós vamos usar antibiótico. E depois que passa a fase de maior infecção, você pode até associar um pouquinho de corticoide. E às vezes também você pode usar um pouquinho de coleira lubrificante. Mas nas doenças infecciosas causadas por bactéria, então é importante o uso de antibiótico. Já nos vírus, pessoal, de uma maneira geral, é como se fosse uma gripe, tá bom? Você lembra quando você está gripado, que você não toma medicação específica para gripe? Porque a gente toma sintomático, a gente toma remédio para dor, remédio para febre, a gente fica em repouso, ingere bastante líquido, coisa do tipo. Quando você também tem conjuntivite causada por vírus, de uma maneira geral, o que a gente faz é medidas sintomáticas também. Você pode fazer a higiene, você pode fazer compressinha gelada e usar colírio lubrificante. Mas é importante fazer acompanhamento de perto com o médico oftalmologista. Porque pode acontecer na conjuntivite viral de formar uma coisa que a gente chama de infiltrados. Infiltrados subepiteliais, esses infiltrados... obrigado pelo coraçãozinho, tá, pessoal? Isso, vai mandando coração, vai compartilhando, coisas do tipo. E aí, nesse caso, a gente tem que usar bastante corticoide, porque se o filtrado for tratado, ele pode deixar uma pequena cicatriz, uma manchinha na córnea, e isso pode acabar evoluindo por uma baixa de visão, tá bom? E aí, pessoal, para a gente encerrar, e aí a gente abrir um pouquinho o espaço para a gente bater um papo, vocês perguntam, então, quais são os cuidados que eu tenho que ter para evitar a transmissão dessa doença? Basicamente, os mesmos cuidados que a gente está tendo agora na época de Covid. Não compartilhar objetos de uso pessoal, tipo meninas, objetos de maquiagem, lente de contato, toalha, cobertores, fronhas. Isso não é aconselhável. É fundamental o lencinho de papel, o álcool gel. Época de pandemia, a gente tem que usar as nossas máscaras. Se você, por acaso, perceber que está com sintomas característicos de conjuntivite, tipo sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, mas os mais importantes são: o olho fica vermelho, tem secreção, a pálpebra fica inchada. E aí tem alguns pacientes que têm com bastante sensibilidade à luz. O que a gente tem que fazer? Procurar assistência médica. E se for dado o diagnóstico de conjuntivite, lembra que é uma doença altamente contagiosa, o que a gente precisa fazer? Se for viral, são medidas de suporte, mas mesmo assim você precisa ficar em casa, tem que evitar de ir para a escola, você na verdade está proibido de ir para a escola, para frequentar ambiente público, porque você tem um risco muito grande de passar essa doença para as outras pessoas. Daí, gente, a importância de ter esses cuidados, por exemplo, em época de verão. Época de verão, a gente tem uma replicação viral maior e tem um acúmulo de pessoas em regiões específicas, tipo em praia e piscina, e a gente percebe uma explosão das conjuntivites causadas por vírus. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? Então, usos de objetos pessoais, não compartilhar. Se for dado o diagnóstico, você tem que se isolar. Geralmente, outra pergunta muito comum, Charles, quanto tempo mais ou menos? Olha, gente, de 7 a 10 dias aproximadamente, você precisa estar afastado das suas atividades. Aí depois você tem que voltar em consulta com o seu médico oftalmologista. Ele vai fazer uma avaliação se está tudo bem para você voltar às suas atividades. Tudo bem? Então, assim, recapitulando, conjuntivite é inflamação de uma membrana semitransparente chamada conjuntiva. Ela cobre toda a parte branca do olho, se estende até o fundo, se anterioriza na borda da pálpebra. E a conjuntiva tem duas principais funções: manter a superfície ocular estável, umedecida, e proteger a superfície ocular. Quando a conjuntiva está inflamada, a gente chama de conjuntivite. A gente divide em dois grandes grupos as conjuntivites, as infecciosas e as não infecciosas.
Dentre as infecciosas, as neonatais, aquelas que acometem indivíduos adultos, as principais causas são as bactérias, e tem também as conjuntivites virais. Essas são as mais comuns, são a principal causa de conjuntivite no pronto-socorro. E nós temos finalmente as conjuntivites não infecciosas, as alérgicas, as tóxicas e aquelas causadas por olho seco. E os sinais e sintomas mais comuns são sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, sensibilidade à luz, secreção e prurido ou coceira. Obrigado pelos coraçãozinhos, tá, pessoal? Isso, já chegamos ao nosso limite. E aí o tratamento vai depender basicamente da causa. Se for bactéria, a gente precisa então fazer tratamento com higiene local, compressinha gelada e antibiótico. E às vezes, numa fase mais adiantada, a gente pode usar também um pouquinho de corticóide. E se for viral, inicialmente são medidas sintomáticas, tipo limpeza local, compressinha gelada e colírios lubrificantes. Tudo bem? E numa fase mais adiantada das conjuntivites virais, principalmente aquelas causadas por adenovírus, às vezes precisa usar também um pouquinho de corticoide. E aquelas medidas, pessoal, de prevenção. Evitar de ficar compartilhando objetos de uso pessoal. Ter um cuidado maior quando você for frequentar ambientes que tem um acúmulo de pessoas, para você manter um certo distanciamento, principalmente também em época de pandemia. Atualmente a gente está tendo esse cuidado por causa da própria pandemia, mas uma vez superando essa fase, é importante estar atento a esses cuidados, tá bom? Muito bem, turma. Nossa, como tem passado. Vocês acreditam que eu nem percebi que já se passaram 31 minutos? Eu acho que, sei lá, a gente conversa rápido, eu não percebi. Não sei se eu converso rápido, eu converso muito. O pessoal está apresentando. Um monte de coraçãozinho aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. A Juliana. Oi, Ju, como é que vai você? Tudo bem? Um tchauzinho para você, Ju. Deixa eu ver a Gisele. A Gisele também está aqui conosco. Deixa eu ver quem tem mais conosco. Nossa, essa deve ser a Gi. Oi, Ia. É isso, deve ser você, né, Gi? Oi, Ia entrou. Oi, Gi, obrigado, viu? Gi sempre conosco. Noan Gabriel está conosco. Tudo bem, Noan? Obrigado pela sua presença. M. Solange também está conosco. Obrigado, Solange. Oi, Ulisses, como é que vai com você? Tudo bem, jovem? Obrigado por sua presença. Muito bom. Temos mais alguém? Deixa eu ver aqui. A Sandra. Oi, Sandrinha, como é que vai? Tudo bem com você? A Sheila. Oi, Sheila, parceira aí de trabalho. A Josi também está conosco. Obrigado. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Oi, Luzia. Como é que vai? Tudo bem com você? Bia também está conosco. Oi, Bia. Jéssica. E aí? Como é que vai? Tudo bom, Jéssica? Obrigado. Ei, Gi. Obrigado, Gi. Joia. Deixa eu ver quem tem mais. A Fabi. A Dressa também está conosco. Obrigado, Dressa, por sua presença. Vejamos quem mais. Nepomuceno, tudo bom, Nepomuceno? Obrigado, viu? Xelinha 79. A conjuntivite é gerada por agentes patógenos ou imunidade baixa propícia também? As duas coisas, tá bom, Sheila? Então, assim, em pessoas imunocompetentes que não têm doença imunológica, eu posso ter conjuntivite, por exemplo. Acontece, tá bom? De você ter, a mais comum dentre elas é a conjuntivite viral, e dentre os vírus a mais comum é adenovírus. Agora, também pode acometer pessoas imunodeficientes ou com imunidade comprometida, pacientes portadores de câncer, pacientes que estão fazendo uso de medicação para tratar algumas doenças degenerativas, como artrite reumatoide, também pode acontecer. Muito bem, deixa eu ver aqui quem está aqui conosco. Anail, eu acho que é isso. Anail, muito obrigado por ter reservado esse tempo para estar conosco. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Xelinha 79 mais uma vez. Oi, Thaís, como é que vai? Tudo bom? Obrigado, Thaís, por estar conosco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Não esqueça de ir compartilhando, tá bom? Ulisses, a causada por vírus é mais contagiosa do que a bactéria? Não é que é mais contagiosa, porque ela é mais frequente. De uma forma geral, as conjuntivites infecciosas, por si só, elas são contagiosas, mas quando a gente pensa em termos de frequência, que acontece com mais assiduidade é a viral, tudo bem? Mas as duas, tanto a viral como a bacteriana, elas são contagiosas sim. Muito bem, eu acho que é isso, né, pessoal? Será que eu esqueci de alguma pergunta? A Gil, oi Gil, como é que vai? Tudo bem com você, Gil? Obrigado, viu, por estar conosco. Eu acho que é isso. Já são 21 horas e 34 minutos. Eu não quero me demorar muito para não ficar muito cansativo.
Eu gostaria de aproveitar e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a nossa intenção com as nossas lives toda quarta-feira, tá bom, pessoal? Vocês reservem na agenda de vocês, todas as quartas-feiras a partir das 21 horas, de 21 até 20h30 aproximadamente, a gente vai escolher um tema que a gente considera importante, que fala a respeito de saúde ocular. Eide, assinei para vocês, sim, exatamente. Oi, doutor, sempre bom assistir suas lives. Ô, Gil, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela força, por estar prestigiando as nossas lives. Mas a nossa intenção é essa, tá bom? A gente compartilhar o nosso conhecimento, um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência com as pessoas. Igor, e aí, Igor, como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado, viu, Igor? E à medida do possível, vocês tentam compartilhar também essas lives. E a nossa intenção, então, é sempre escolher temas que a gente considera que são importantes. Oi, Josefa, como é que vai? Tudo bem? Que a gente entende que pode ser útil, uma informação útil para tratar assuntos relacionados à saúde ocular. Entretanto, acho que vão vir à tona algumas lives que não vão ser tratadas exatamente com conjuntivite ocular. Às vezes pode abordar alguns assuntos relacionados à medicina. Outros assuntos que a gente possa, porventura, considerar importante, que seja, por exemplo, que esteja em destaque na mídia como um todo, porque a nossa intenção é informar, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Vocês sabem que eu estou começando a aprender a lidar com esse mundo digital. Existe uma coisa chamada algoritmo, e o algoritmo realmente é um recurso que tenta se utilizar para, à medida que você vai utilizando, o algoritmo por si só ele consegue, tem capacidade de metrificar o quanto aquela live ou aquele recurso está sendo útil para divulgar, por exemplo, informação. E à medida que a gente for fazer isso, a tendência é que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Ei, Paulinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam, tá bom? Na próxima quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui para discutir mais um assunto importante. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.